Meu nome é Roberto, eu sou engenheiro eletricista, trabalho na ConexLED na engenharia na parte de projeto e desenvolvimento, mais voltado para produtos para a área classificada, né? Minha experiência profissional é mais voltada para essa área, mesmo antes da ConexLED eu já venho de outras empresas que atuavam no mesmo segmento. Tenho curso de especialização na USP de Santos, referente ao assunto. O que eu vou apresentar, os itens principais para facilitar para vocês na hora de especificar um produto, porque o tema, na verdade, é um tema amplo, né? A gente segue as normas da série EC 60079, e aí são mais de 31 normas, sendo uma norma para cada tipo de proteção, uma norma para instalação, uma para classificação de área. Então, o que eu vou passar aqui, vamos dizer, seriam os requisitos principais para facilitar vocês aí no dia a dia. Então, aqui ele está falando o que seria uma atmosfera explosiva, né? É uma mistura de substâncias inflamáveis na forma de gases, vapores, poeiras ou fibras com o ar e, quando sob condição atmosférica, na presença de uma fonte de ignição, a combustão se propaga, provocando a explosão. Aqui do lado nós temos o triângulo do fogo, que a gente chama. Então, o que seria? Os 3 itens que a gente precisa ter dentro de uma área classificada para que ocorra uma explosão, né? A gente precisa ter aqui a substância inflamável, o oxigênio, os dois na proporção certa. Vamos dizer, se tiver só oxigênio e uma quantidade baixa da substância inflamável, não tem perigo, né? Tem que ter uma proporção correta. Tem uma porcentagem e cada substância tem os seus valores especificados em tabelas. E em contato com uma fonte de ignição, a gente vai ter a explosão. No caso, para a gente garantir a proteção na área classificada, a gente precisa eliminar algum desses 3 itens, ou a substância inflamável, o oxigênio, ou a fonte de ignição. A substância inflamável normalmente faz parte do processo da indústria. Normalmente na extração ou no refino do petróleo vai sair gás, ou dentro de um tanque de combustível vai ter o gás presente. Então não tem como a gente eliminar essa substância. O oxigênio é essencial para a vida também, não tem como a gente eliminar. E o que a gente pode fazer para garantir a proteção no local é eliminar a fonte de ignição. E é em cima desse conceito que a gente trabalha nossos produtos. A gente confina a fonte de ignição para não causar uma explosão dentro de uma área classificada. Seria uma área na qual uma atmosfera explosiva de gás ou poeira está presente ou no qual é provável sua ocorrência. Aí é, no caso, uma área que está sujeita ao risco de uma atmosfera explosiva. A área classificada é dividida em 3 grupos. Seria aqui grupo 1, que seria a parte de mineração. É uma área bem específica e nós não atuamos nesse segmento. Os do grupo 2, que são equipamentos elétricos para locais com atmosfera explosiva de gás. Esse já é uma área que a gente atua mais. O grupo 2 é dividido em 3 subgrupos, 2A, 2B e 2C, sendo 2A o nível mais baixo de risco aqui, 2B já é mais elevado e o 2C seria os gases mais críticos aí. Normalmente o pessoal qualifica essa tabela de acordo com o nível de energia liberada em uma explosão. Aqui a gente pode ver que o acetilênio e o hidrogênio está no grupo 2C, que é o nível de risco maior, porque ele tem um poder de destruição muito alto, muito grande, né? E aqui temos a área classificada para o grupo 3, que seria para poeiras combustíveis. Aí também é dividido em 3 subgrupos, 3A, 3B e 3C. No caso do 3A, seriam poeiras, deixa eu pegar um exemplo aqui, normalmente soja, grãos, açúcar, ou no grupo 3A. No grupo 3C, entraria a parte de poeira de metal mesmo, normalmente indústria que gere aquelas fagulhas, fica poeira no ar, de alumínio ou de algum outro tipo de metal que é condutivo de corrente elétrica, né? Aqui temos os conceitos de zona, gases inflamáveis. A gente classifica ela como zona 0, 1 ou 2, de acordo com o grau de risco. Zona 0 seria o local mais crítico dentro de uma área classificada,
com gases inflamáveis. Zona 1 é um local onde a atmosfera explosiva está presente e que pode acontecer de forma ocasional, vamos dizer, durante o processo de produção, como eu falei, pode exalar gás ali a qualquer momento e ter contato com os equipamentos elétricos. Zona 0 aqui é um local onde está presente o tempo todo. Aqui na figura ao lado a gente vê, né, que é como se fosse um tanque de combustível, e aqui na parte superior, aqui onde não tem o líquido, fica o gás inflamável o tempo todo. Esse aqui seria classificado como zona 0, né? Zona 1 já seria aqui em volta do respiro. Normalmente os tanques têm a uma determinada distância, que a norma estabelece aqui, seria zona 1. E essa parte externa, ao redor do tanque, seria zona 2. Aí zona 2, uma atmosfera explosiva não é esperada de ocorrer em operação normal, mas se ocorrer, permanece apenas por um breve período de tempo. Então aqui nessa parte considerada como zona 2, não é comum, não faz parte do processo você ter gases ali. Isso só aconteceria num caso de falha de equipamento, e mesmo se ocorrer, está em um local aberto, a gente teria dispersão desses gases rapidamente. Onde a área aberta, aqui embaixo nós temos uma depressão aqui no piso, tá vendo? Essa depressão aqui, ó, pela legenda aqui, a gente já vê que é zona 1, porque ela aqui já fica num espaço confinado, né? Então o grau de risco aqui já é mais elevado. Aqui eu trouxe alguns exemplos, o tipo de vapores, né, e gases inflamáveis. E aqui na frente eu coloquei a temperatura de autoignição de cada um dos itens aqui. O que seria essa temperatura de autoignição? É a temperatura que o vapor iria se autoinflamar, no caso de um equipamento nosso ultrapassar essa temperatura de 253 graus, independente de ter um centelhamento elétrico, ele vai autoinflamar. Por isso que a gente tem todo um trabalho de classificar nosso produto, fazer ensaio de temperatura, e eles são atestados que não ultrapassam uma margem de temperatura segura, né? Que o conceito de zona para poeiras combustíveis. Aqui segue a mesma linha do que eu tinha falado para a área de gases. A diferença é que a gente muda o tipo de classificação aqui. A gente usa zona 0, 1 e 2 para gases, e para a área de poeira combustível seria zona 20, 21 e 22. Muda a legenda, mas o conceito aqui do nível de risco é o mesmo. E aqui alguns tipos de poeiras combustíveis, né? E a temperatura também de autoinflamação deles. Para gases, eu acho que já é algo mais comum para todos. A gente sabe que gás é explosivo, e para poeira combustível já é algo novo. Muita gente desconhece e às vezes até não acredita que, por exemplo, que açúcar ou arroz causariam uma explosão, né? E a gente tem vários relatos e casos que aconteceram, né? Que tem explosão, e o nível de destruição é tão grande quanto uma área de gases. Eu tenho aqui alguns vídeos que eu trouxe para mostrar para vocês. Aí eu vou colocar aqui nas duas situações, tanto explosão de refinarias com parte de gás e algumas explosões aqui na parte de poeira combustível também. Aí esse é um exemplo de uma explosão que ocorreu nos Estados Unidos em uma refinaria de açúcar. Aqui é uma ilustração que foi feita, mas no final a gente vai ver os relatos reais da época que ocorreu, né? Bom, aí tem um exemplo na prática do que pode ocorrer, né? E aqui no Brasil a gente vê, e é muito comum a gente ver, várias indústrias trabalhando sem os equipamentos corretos, ideais para esse tipo de área. Normalmente área de grãos, área de refino de açúcar, é muito comum a gente ver por aí instalado luminária comum. Por falta de fiscalização e normatização, a gente tem essa falha. E ocorrem muitos desses acidentes, né? Vários deles não são relatados, muitas vezes não entra em estatística, mas acontece e é muito comum. Qual o grande perigo da explosão por poeira? É uma explosão em cascata, como a gente vê ali no vídeo. Ele começa uma explosão inicial e vai um efeito cascata. A poeira que está à frente levanta e vai explodir, vai levantando a poeira à frente e vai devastando tudo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando for especificar um equipamento, que é uma responsabilidade grande da nossa parte, né? Muitas vezes o cliente não tem conhecimento
do perigo que ele está correndo, na verdade, né? Como tem lá a classificação da temperatura de autoinflamação de cada substância, a gente precisa classificar nossos produtos aqui, garantindo que ele não vai ultrapassar essa temperatura. Nós temos aqui as classes de temperatura que vai de 1 a T6. T6, 85 graus e T1, 450 graus. O que significa isso? Nós temos, a maior parte dos nossos produtos é classificado como T6. Então quer dizer que na superfície do nosso equipamento, ele não vai passar de 85 graus, em nenhuma hipótese. Normalmente, nossos equipamentos são para instalação para uma temperatura ambiente de menos 20 a mais 40 graus Celsius. Então, ele é ensaiado em laboratório, tanto interno quanto laboratório externo, acreditado pelo Inmetro, para garantir que em 40 graus ele não ultrapasse essa temperatura. A forma de entender isso aqui é muito importante na hora de especificar o produto. Eu vejo muitas dúvidas, é normal, às vezes o pessoal não tem conhecimento. Às vezes o cliente pede um produto T6 e a pessoa acha que o T1 vai atender, pela ordem aleatória ali, né? Acha que o T1 tem é 450 graus, ele aguenta uma temperatura mais alta. E na verdade é o contrário. Quanto mais baixa a temperatura, mais seguro é o equipamento dentro de uma área classificada, né? Esse aqui acho que é mais comum a gente ver para quem trabalha na parte de iluminação. A gente vê esse código IP dos produtos. A gente tem aqui uma classificação, normalmente são 2 numerais. A gente coloca aqui IP65, sendo esse primeiro numeral referente à parte de proteção contra objetos sólidos, e o segundo numeral aqui referente à proteção contra líquidos, né? Ele tem aqui de 0 a 5, o 0 é sem proteção, o 1 seria objetos sólidos, 53 milímetros. Não quer dizer que objetos acima dessa medida não podem entrar no invólucro do equipamento. O 1, 12 milímetros, ou 2, 12 milímetros, 3, 2,5, 4, 1 milímetro, 5 ele tem uma proteção contra poeira que garante que a poeira que entra ali não vai afetar o bom funcionamento do equipamento. E o 6 seria a proteção total contra a poeira. Ele garante que não vai entrar poeira em hipótese alguma. Para a parte de líquidos, segue o mesmo raciocínio daqui. O 1, 2, 3 e 4 com a proteção mais branda. O 5 já é uma proteção contra jatos de água, que vai garantir que a água que entre também não afete o funcionamento do equipamento. O 6, jato potente de água. O 7 é imersão. E o 8 é uma submersão a uma profundidade maior. Esse aqui seria o IP67, seria uma submersão a 1 metro de profundidade. E esse daqui, 15 metros que eles mergulham na hora de fazer o ensaio. Então, quando a gente vê lá, aqui tem um exemplo, o IP65, a gente vai ver o IP6, ele é totalmente protegido contra poeira e protegido contra jatos de água. Se fosse IP66, seria totalmente protegido contra poeira e protegido contra jatos potentes de água. Aí aumenta entre esses dois aqui, na hora de fazer o ensaio, a pressão de que é feito o ensaio, com um jato mais potente de água para o IP66. Esse aqui a gente sempre encontra no equipamento EX, essa nomenclatura aqui no final da marcação, que está na plaqueta do produto. GA, GB, GC. O que se referencia essa nomenclatura? É o nível de proteção. Na verdade, o GA seria o equipamento para a zona 0, GB seria para a zona 1 e o GC para a zona 2. Para poeira, o DA zona 20, DB 21 e DC zona 22. Esse aqui é importante a gente saber, porque às vezes a gente recebe um produto e o cliente pede algo similar ao que ele tem. E lá no produto não vem escrito se é zona 0, 1 ou 2, né? Olhando essa nomenclatura aqui, a gente consegue definir. Se você olhar lá e ver que na plaqueta de marcação do produto está com GB, a gente já sabe que a gente tem que ofertar para ele uma luminária zona 1, no caso. Esse aqui também é outro ponto importante. Ele coloca aqui um triângulo de segurança, de que forma deve ser feita uma instalação segura dentro de uma área classificada. Então, o primeiro ponto aqui é a classificação da área. Isso é muito comum a gente ver. Normalmente, o cliente não tem o laudo de classificação de área dele.
Aí ele pede para a gente indicar uma luminária. Fala, eu trabalho com açúcar e tenho o pé direito tal, especifica uma luminária para mim. A gente não especifica por experiência que a gente tem, mas não é o adequado. Ele não está respaldado perante a lei, porque o passo inicial para ele fazer uma instalação elétrica dentro da área classificada seria um estudo de classificação de área. Então ele teria que contratar uma empresa especializada. Essa empresa vai lá na fábrica dele ou na usina e vai avaliar o nível de risco em cada setor. Essa empresa vai fazer uma planta de classificação de área e vai determinar o grau de risco de cada área, se é zona 0, 1 ou 2, ou se não é necessário. Também é um item que pode até baixar. Às vezes o cliente acha que seria um custo adicional fazer um estudo de classificação de área. E a gente tem casos, acho que tem um conhecido meu que trabalha na Braskem, que eles conseguiram eliminar 80% dos equipamentos que eram EX lá, para a área classificada. Então, normalmente a pessoa não tem conhecimento, ele vai sobredimensionar. Ele não conhece, ele vai colocar um equipamento Zona 1, que é muito caro, sendo que ele poderia colocar um Zona 2. Ou ele coloca um Zona 2, onde nem precisaria ser área classificada. Então, inicialmente é fazer esse estudo de classificação de área. Com esse estudo de classificação de áreas em mãos, aí você consegue fazer a seleção do equipamento da forma correta. Cada sigla dessa tem um significado e com base nesses tópicos que eu passei, a gente consegue especificar o produto correto para o cliente. Esse EX aqui tem todos os produtos EX, e significa que ele é um produto para atmosfera explosiva. NC e NR seria o tipo de proteção do equipamento, que o NC é não centelhante, NR, respiração restrita. 2C é o grupo de gases, é aquilo que a gente tinha comentado, né? 2C é o mais crítico aqui no caso. Então, se a gente tiver uma luminária que é 2A, não atende. Essa 2C já atende os outros 3 grupos. Atende 2C, 2B e 2A. Classe de temperatura T6. Aqui também a gente tem a luminária com nível de proteção mais alto. Então, essa luminária T6 aqui atenderia para todas as outras, até o T1. GC, esse é o nível de proteção que eu comentei agora e que eu acho importante a gente ter conhecimento. Esse GC significa que é uma luminária para a zona 2. E o grau de proteção IP66. Então, a gente vê com esses itens aqui básicos que eu passei, a gente consegue ter vamos dizer, um raio-x do produto. Aqui tem todas as informações pertinentes à classificação dele, para ser instalado numa atmosfera explosiva. A parte de baixo aqui é a mesma coisa, só que é a nomenclatura para a área de poeira. Aqui o EX, para a área classificada, TB é a proteção por invólucro, 3C é o grupo de poeiras combustível, T 85 graus. Aqui na parte de poeira ele já aparece de uma forma diferente a classe de temperatura. Normalmente eles colocam em graus Celsius mesmo. Aqui está mostrando o fluxo de certificação do produto, né? Normalmente a luminária é produzida na empresa, na nossa fábrica, ela é enviada para o laboratório faz os laudos e todos os testes pertinentes e emite os relatórios de ensaios, né? Os relatórios de ensaios são enviados para o organismo de certificação de produto e esse organismo de certificação de produto emite a certificação final, que são os certificados EX que a gente tem. Bom, é isso. Esses são os conceitos básicos, né? Como eu falei, é um tema amplo e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente pode esclarecer. Na dúvida? Sim. A luminária EXD cobre tudo. Para a zona 1 ou não? Não. Daria para dizer isso? Esse não. Esse daqui a gente pode entender melhor. Na verdade, o pessoal adota muito essa questão. Realmente eles falam, área classificada, eu quero um produto à prova de explosão. Isso se dá porque lá no início, vamos dizer, há 20, 30 anos atrás, foi desenvolvido esse produto EXD aqui. Então, vamos dizer, foi o pioneiro, né, o mais antigo, e o pessoal adotou isso como padrão. Na verdade, o produto EXD, ele está ficando obsoleto, né? A proteção dele está no invólucro. Se tiver uma explosão interna, os componentes internos são centelhantes. Ele vai segurar essa explosão internamente e vai evitar que ela se propague para o ambiente externo. Então, o invólucro é robusto. Normalmente tem 8 a 10 milímetros de parede,
tem 20 parafusos na tampa, é pesado, de difícil manutenção. Na Petrobras mesmo, aqui em Cubatão, o pessoal já não aceita mais produto à prova de explosão. Se o pessoal desmontar para fazer uma manutenção e esquecer de pôr um parafuso ou deixar folgado, você já perdeu a proteção toda. Bom, é isso, senhores. Mais alguma dúvida? Valeu, obrigado pela atenção de todos.